Primeiro motivo, é um livro se você gosta de se você é meio místico, você vai gostar desse livro, ainda mais no começo. Pode ser que você até fale: "Nossa, o que ela tá escrito não tem nada a ver", mas é que, assim, eu não entendo de astrologia, mas tem várias coisas de astrologia no livro, então se você gosta de planetas e etcétera, o que tá alinhado, o que que vai acontecer, o cosmos, você vai gostar. Ou não, se você achar que não tem nada a ver com o que ela tá escrevendo, né. Mas você vai poder julgar. Eu que não entendo de nada, eu achei interessante. Segundo motivo, eu acho que é uma boa porta de entrada para escritores poloneses, né, eu não conheço muitos, então eu acho que esse foi o primeiro livro polonês que eu li, não lembro de ter lido outro. Então acho que é um livro legal de ler. Terceiro motivo, para você começar a repensar a sua interação com a natureza, o quanto você afeta ela, o quanto ela te afeta. Acho que ele traz esse assunto e aí você começa a pensar, nossa, nunca tinha pensado que eu fazendo isso eu posso afetar o bicho ou não vou afetar o bicho, tá? Acho que é legal para pensar na sua influência no meio ambiente. Quarto motivo, eu acho que ele tem uma ambientação muito legal e acho que ele traz alegorias sobre alguns assuntos que a gente começa a pensar sem querer durante o livro, sobre o etarismo, por exemplo. Então, a personagem principal, ela é uma senhora já, né, já mais velhinha, e ela sempre fala, em algumas partes do livro, ela fala, se eu fosse mais jovem, tal pessoa ia me levar a sério, a minha reclamação ia ser levada a sério. Então, ela traz algumas coisinhas assim como a Cindy falou também, sobre a interação com o meio ambiente, de uma forma sutil, de uma forma leve, e que todo mundo consegue entender. Quinto motivo, eu acho a autora ela é ganhadora do prêmio Nobel, então, independente do seu gosto ou do que você acha, sempre vale a pena ler para você ter ideia se aquilo vale ou não na sua cabeça. Olá, pessoal! Nós somos o canal Desafio da Leitura. Nós estamos aqui para discutir mais um livro que é sobre os ossos dos mortos. Eu estou aqui com a Michela, com a Cindy, com a Aline e com a Milena e vem acompanhar a gente nessa discussão. Esse livro foi escolhido pela Cindy, né, durante a nossa rodada de escolha de livros. E Cindy, conta aí por que você escolheu esse livro. Então, eu adoro listas de coisas, assim. Ah, o que fazer antes de tal momento, E aí eu entrei numa dessas listas e tinha lá o que ler em 2022. E aí tinham vários livros e tinha sobre os ossos dos mortos. E eu achei a capa dele sensacional, assim, me encantei pela capa dele. E aí, quando eu fui ler a sinopse, a pessoa que escreveu sobre o livro, por que ela falava que tinha que ler esse livro, ela falou muito bem do livro. E aí eu fiquei muito curiosa para ler. E aí achei que a capa era bonitinha, achei que o tema ia ser legal e achei que ia fugir um pouco dos nossos livros tão clássicos, né? Que a gente lê bastante clássico. E aí foi por isso que eu indiquei ele. Então, ele é um livro polonês, né, de uma autora polonesa, e ele também se passa na Polônia, né. Então, é um livro em primeira pessoa, né, de uma mulher chamada Janina. Ela não gosta do próprio nome, mas enfim, isso não é relevante. Esse é o livro. A capa é bem coloridinha, na verdade, né, e daí ela mora num lugar meio afastado, assim, pelo que eu entendo, meio que nas montanhas, assim, né, com casas bem espaçadas uma da outra. E daí ela é bem amante da natureza, ela é uma professora de inglês, ela já é mais velha, já é uma senhora, né? E daí ela tem uns vizinhos dela que são amantes da caça, então eles fazem a caça e tal, e ela é contra isso, mas de repente os vizinhos dela, esses vizinhos que são membros do clube de caça, começam a morrer. E daí ela vai meio que investigar esses assassinatos e tal, e ela tem uma teoria de que os animais estão se vingando deles. É a vingança dos animais. E tudo se desenrola a partir disso. Quando eu comecei a ler, eu achei o livro muito
assim, muito diferente, né, dos que a gente vinha lendo ultimamente. Quando acabou, eu terminei e falei, nossa, que livro porcaria. Só que aí eu percebi que eu tinha achado ele porcaria por um motivo muito específico, assim. Porque eu tinha acreditado numa coisa, tanto pela sinopse quanto pelo começo do livro, e eu, na minha cabeça, assumi aquilo como verdade absoluta. Então depois eu achei que o livro era bom, assim, porque ele me convenceu de algo que depois não era. Então eu acho que eu gostei, mas não gostei muito. Se alguém me perguntasse para indicar um livro, não seria um livro que eu indicaria. Então minha nota para ele é 3. Muito bem, Cindy. Coitado do seu livro. Eu descobri que eu não gosto dos livros que eu indico. E aí, quando eu tava montando a lista do ano que vem, eu fiquei pensando, esse aqui é certeza que eu não vou gostar. Por que eu tô escolhendo esse? E aí eu fiquei remoendo, porque o livro do ano passado que eu indiquei, eu também não curti tanto. Então esse também, e aí eu acho que o problema é só os meus livros que eu indico. Bom, então eu vou fazer os meus comentários também da minha notinha. Assim, eu achei o livro bem diferente também do que a gente vinha lendo, né, durante o ano do Desafio da Leitura. Mas eu não achei ruim o livro. Eu gostei de alguns aspectos do livro. Gostei da personagem principal. Depois a gente vai comentar toda a história melhor para vocês, mas eu gostei da personagem principal. Achei ela um pouquinho engraçada assim, em alguns momentos. E me surpreendi com o final, não estava esperando muito assim. Mas eu gostei, mas eu acho que eu tenho um pouquinho do sentimento assim, de eu gostei, mas não tanto. Minha nota para ele é 3 também, porque é um livro legal, é um livro engraçadinho, mas eu acho que depois eu vou procurar um pouco mais sobre as obras dessa autora, porque ela ganhou o Nobel, né? Ganhou. Ela ganhou o Nobel e eu vi outras pessoas, outras resenhas também falando que esse não é um dos melhores livros que ela escreveu. Eu vi uma resenha que falou que ela tinha um contrato com uma produtora, ela tinha escrito, estava com contrato para 2 livros e pediram mais um. Então ela escreveu esse meio que, sei lá, nas pressas, não sei como é que foi, mas ela escreveu esse meio despretensiosamente. Eu achei o livro legal, mas não é assim, tipo, nossa, que livro né? Mas é legal, eu gostei do livro, sim. Eu gostei da historinha do livro e eu me surpreendi com o final, não estava esperando. Achei legal. Ah, não sei o que dizer desse livro. Eu gostei muito dele no começo, e aí é assim, né? Você começa gostando, e aí chega no final você desgosta. Então você fala, putz, meu, por que eu gostei desse livro? É basicamente isso. Eu gostei muito, muito. Eu falei, gente, é a vibe que eu curto do livro, porque, primeiro, o ambiente é legal. Já gostei que é num lugar remoto. Eu falei, meu, me identifico super com a personagem principal, porque ela é meia doida, ela tem umas características meio místicas, não que eu seja, mas eu gosto desse tipo de coisa. E eu falei, meu, é legal, a história é sobre um vilarejo e tudo mais, é aquela coisa assim mais próxima. Aí eu já sabia o que ia acontecer no final, porque eu acabei encontrando a Michelle, e a Michelle ela soltou o spoiler no. Você não lembrava disso, Michelle? Eu falei o A Michelle final? falou o final sem ela perceber, mas ela falou o final, então eu já sabia o que ia acontecer. Eu tomei E mal aí cuidado pra não falar, mano. Não acredito que eu falei. então eu já sabia o que ia acontecer. Nem Porque eu, sabia. quando Eu não lembro disso, mas enfim. depois, gente, na hora dos spoilers, eu reproduzo o diálogo. Mas aí eu falei, já não era nenhuma surpresa, eu já sabia o que ia acontecer, né? Aí eu falei assim, mas que chato, tipo, não queria que fosse sobre isso, eu queria acreditar que fosse sobre
a outra perspectiva, porque era muito mais interessante. Muito mais. Esse é o Faz- ponto. Esse é o E ponto. aí- Ela me fez acreditar que era aquilo. E aí, quando realmente, de fato, era o que a Michelle tinha falado, eu falei, que saco. Podia ter sido de outra forma. E aí eu ia gostar totalmente, porque eu gosto de coisa esquisita. E desse jeito não foi esquisito, assim, o suficiente. Ela só era excêntrica. Até os motivos foram excêntricos. Então, só isso. Então eu não sei que nota eu dou. Acho que 2, 3, talvez, pela criatividade. Pode ser 3. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, que livro esquisito da bexiga, meu Deus do céu. Aí eu. Gente, eu achei esquisito. Eu não tô entendendo se vocês estão falando que ele é esquisito. Ele não é esquisito. Ele é totalmente normal. Eu falei, nossa, cara, muito livro doido. Não tava entendendo nada, assim, tipo, entendendo pra onde ia, né? Falei, pra onde vai esse livro? Que é essa véia, cara? Nada a ver essa mulher. Mulher doida, nada a ver. E assim, a única coisa que eu tava gostando era do ambiente, né? Que eu gosto, acho que desse ambiente meio frio, meio sombrio, um negócio misterioso. Mas eu tava achando ele muito esquisito. Falei. E aí você vai lendo assim, durante o livro, ele traz algumas reflexões que são legais, assim, eu achei, sabe? Ela traz umas frases muito boas e umas coisas sobre a vida, sobre que isso eu fui gostando, mas eu falei, caraca. Aí vai chegando no final, você fala, caraca, mano, tem 20 páginas, você não sabe aonde vai ainda esse livro. Mas depois, quando chega o final, eu achei que o livro fecha tudo. Tudo que eu achei esquisito do começo até o fim, sabe? Tipo, pra mim, eu gostei muito do final. E eu acho que aí tudo que eu achei esquisito ao longo do livro, pra mim, foi se completando, sabe? Conforme eu fui lendo o final. E aí até o que não fazia sentido, pra mim, passou a fazer. Então, eu gostei. Depois que eu terminei, e falei, não, tudo que eu achei esquisito não era esquisito. Então, tipo, eu curti bastante depois do final. E a minha nota é 4,5, cara. Olha só. Lembrando que a Michelle não gosta de desculpas fantasiosas no livro, né? Por isso que É por isso que ela gostou. Mas é por isso que eu que é gostei, eu acho que é desculpa porque racional. as coisas que vão vindo, eu falava, caraca, mano, nada a ver, caraca, nada a ver, caraca, nada a ver. Aí chegando no final, fala, não, tinha a ver, tipo, tinha a ver. Tinha a ver, que saco, não gostei. Vou jogar o meu celular no chão, pá, pá, porque eu tava lendo, né, não tava lendo físico. Vai, Mi. Bom, eu gostei do livro, assim, eu acho que ele é uma pegada leve para tanto de livro, assim, de assuntos mais pesados que a gente estava lendo. Então, sabe, aquela tardezinha que você leu uma coisa mais tranquila, então você, sei lá, vê um filme na Netflix, só porque ele não é, tipo, inteligentão, assim, sabe? Não quer dizer que ele não seja bom. Então, para mim, foi uma pitada boa para os livros que a gente vinha lendo, né? E eu gostei, eu não achei ele esquisito. Eu, em nenhum momento falei, não, ele tá ruim, ou então, não, eu não tô entendendo. Eu tava esperando que ia ter uma finalização lá, tal, mas eu gostei. Eu acho que foi uma leitura gostosa de se fazer. Gostei do final, gostei do durante, gostei do começo, gostei. E a minha nota para ele é 4. Gostei do livro. Indicaria também para outras pessoas. Sim, indicaria. Eu também, fato. Olha só. Um Foi livro bem diferente. surpreendente para todos, vamos dizer assim. Foi isso sim. Isso sim. Decepcionante. Te surpreendeu negativamente, mas te surpreendeu. Me surpreendeu. Não, eu gostei do livro, mas assim, o final foi, gente, por que esse final? Não. Ai, Aline, não posso falar nada, né? Porque eu acho que eu faria o mesmo. Não, com certeza que você faria o mesmo, mas assim, não, você não faria não, você não ia chegar nesse ponto. Tá, não chegaria, mas eu super entendo ela.
Mas assim, não. Mas eu queria que fosse a outra possibilidade, gente. Ia ser muito mais divertido. Ai, é tipo, sei lá, história de ET, sabe? Essas coisas assim, mas. Gosto das questões não resolvidas, aquela parte assim, nossa, mas é isso mesmo? Caramba, conspiração, adoro. Graças a Deus não foi nada disso, graças. Né, Michela? Ufa. Ainda bem que tinha uma explicação plausível para tudo Nossa. isso, né? Eu já tava falando que vai ser uma bosta de final. Já tinha certeza. Mas o livro é muito bem escrito, gente. Nossa, é muito. Ela realmente é muito inteligente. Os assuntos que ela traz, não tô falando dessa parte mais, assim, quando ela começa a falar da parte científica mesmo, porque a personagem principal, para começar, ela passou a ser professora, mas antes ela era engenheira de pontes, né? Ela ajudava a fazer pontes. E aí ela começa a falar sobre vários assuntos, não só isso. Então, parece que a autora ela tem domínio sobre vários assuntos. Pelo menos isso é o que passa, né? Quando também ela conhece outros personagens, um entomologista também não é tão difundido assim, essa parte dessa profissão, né? As importâncias. Então, assim, sei lá, eu achei um livro tão legal. Tem uma hora que aparece pessoas que vêm falar sobre poesia, tradução de poesias. Então, assim, é um livro bem diverso em 200 páginas. Então, pessoal, essa foi a nossa discussão sem spoilers sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos. Espero que vocês tenham gostado. Curta nosso canal, compartilhe com os amiguinhos e vem ver com a gente a discussão com spoilers desse livro. Até mais!